Amanda Klein, você acha que essa estratégia do presidente da República vai dar certo em 2022? Eu acho que ele tem necessidade dessa estratégia de estar nas ruas e mostrar que consegue mobilizar, que tem apoio popular, e tudo isso seria perfeito se não fosse por um simples detalhe. Estamos no meio de uma pandemia e todos os protocolos de saúde recomendam o uso de máscara, distanciamento social. Então, como presidente da República, muito mais do que senador no ambiente privado, ele dá um péssimo exemplo para a população brasileira e ele faz isso sistematicamente todos os finais de semana, porque ele está antecipando a disputa eleitoral de 2022. Então, não são nem seus adversários que estão antecipando, é o próprio presidente Bolsonaro. Eu vou chegar nisso num segundo momento, Paulo. Antes eu queria falar um pouco sobre a participação do Pazuello. Eu vejo que o ex-ministro da Saúde cometeu dois erros crassos, dois pecados capitais. Primeiro, do ponto de vista sanitário, na mesma semana em que ele disse à CPI que respeita, atende e é a favor de todos os protocolos de saúde, uso da máscara, distanciamento social, higiene das mãos, ele sobe num carro de som, provoca aglomeração e sem máscara faz um discurso político ao presidente da República. Ou seja, não é que ele deve obediência como general ao povo brasileiro, ele deve obediência ao seu chefe. Ele deixou isso muito claro e, obviamente, isso vai motivar a sua reconvocação à CPI, que deve ser votada esse requerimento já na quarta-feira. Dois, e a meu ver, mais grave, ele dá margem a essa politização dos quartéis. Existe no Estatuto dos Militares e no regimento disciplinar interno uma regra muito clara, escrita, que proíbe generais ou militares da ativa de participarem de manifestações de atos de cunho político. Isso tem uma origem, tem uma motivação muito simples, que é justamente evitar a politização dos quartéis, que já é uma preocupação com a eleição do presidente Bolsonaro, mas agora com o general da ativa como o ministro mais longevo da saúde durante a pandemia e que sobe num carro de som, isso fica escancarado, isso fica muito mais evidente. Não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu em 2017 com o então secretário de Finanças das Forças Armadas, que era Milton Mourão, hoje vice-presidente da República, participando de uma palestra da maçonaria em Brasília em 2017 e falando em intervenção militar, caso o judiciário não tomasse medidas contra a corrupção. Na época, o comandante do Exército era o general Vilas Boas, ele afastou Mourão do posto, mas não aplicou nenhuma medida disciplinar. É necessário, é urgente que alguma medida disciplinar seja aplicada contra o Pazuello, porque senão você passa um exemplo de anarquia, ou seja, qualquer tenente, sargento, capitão pode subir num palanque político na eleição do ano que vem a favor de qualquer um dos candidatos, de direita ou de esquerda. Isso não é possível, porque as Forças Armadas se fundamentam justamente no princípio de hierarquia e disciplina, e isso está sendo quebrado sistematicamente. Depois que o Mourão quebrou em 2017, a gente sabe o resto da história. Bolsonaro se elegeu, nomeou ministros militares, cargos de várias esferas também militares, loteou os cargos com pessoas das Forças Armadas. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer, fazer com que as Forças Armadas passem uma imagem de que são uma instituição de governo, que devem obediência ao governo, o meu exército, e não uma instituição de Estado. Por isso, a medida disciplinar tem que ser exemplar.